O homem aceitando a Cristo, ele passa a ser envolvido novamente na glória do Senhor. A glória volta para aquele homem que caiu da graça, mas a graça veio sobre ele, porque aonde abundou o pecado, a graça superabundou, e através de Jesus a pessoa foi santificado, se aceitar a Jesus como Salvador. Por isso é que Jesus Cristo decide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer, aquele que me aceitar, a condenação passa dele. Aquela cédula que está com a dívida que o ser humano tem diante de Deus, e ninguém pode pagar. O homem não pode pagar. O salmista diz que o homem, gastando todos os seus haveres para remir a sua alma, ainda é insuficiente. Não tem dinheiro que faz com que uma alma seja remida para entrar no céu, mas pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Essa cédula de condenação ele pegou e rasgou, assumiu o compromisso, e agora ele disse: pregue, diga que eu salvo, diga que eu perdoo, diga que eu transformo. Se me aceitarem, eles vão passar a sentir a minha glória outra vez. E quando se apresentar a meu Pai, mesmo sem merecimento, o Pai, quando olha para esse pecador, passa por Jesus. Então, através de Jesus, nos vê perfeito e são. Aleluia. Não vê mais a condenação. Mas é o sangue de Jesus que comprou, que pagou o preço, que redimiu, e tem o direito de entrar nas mansões celestiais, o Espírito santificado através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. E aqui diz, Jesus andando, percorrendo as aldeias, as vilas, ele viu as multidões andando errantes, vivendo errantes, como ovelha que não tem pastor. Quem conhece o que é ovelha no meio de um campo que não tem pastor, nota como é o andar delas. É difícil elas estarem, às vezes juntas, estão separadas uma da outra e assustadas. Um rebanho de ovelha que não tem um pastor para cuidar, quando vê um animal, ela se assusta e corre e se dispersa e cai em qualquer direção, porque não tem um pastor que lhe guie. E por isso Jesus determinou: eu sou o bom pastor. Jesus, quando vê a igreja, que a igreja é surpreendida pelo o seu adversário, pelas feras, pelo lobo voraz, não fica sem direção. Jesus está no alto e diz: eu sou o vosso pastor. E nós corremos a Jesus, nós temos a quem recorrer, nós temos a quem clamar. Mas uma pessoa que não tem Jesus Cristo, ele corre para qualquer lugar, ele se pega com qualquer coisa, ele se pega com um nome qualquer, ele se pega com o sol, se pega com a lua, se pega com as estrelas, se pega com a madeira, porque ele não sabe para onde vai, ele não tem um pastor que lhe guie. Mas aquele que tem Jesus já sabe que a solução é Jesus Cristo, é o nosso bom pastor. É Ele que sara, é Ele que cura, é Ele que perdoa, é Ele que transforma, e é Ele que dá a vida eterna. E nós recorremos a Ele. E Jesus disse: a seara é grande, eles estão errantes. Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E quando Ele se comparece, os trabalhadores comparecem, eles têm uma missão muito séria: pregar o Evangelho, boas novas de salvação.
ensinando a eles como servir a Deus, curando todas as enfermidades e moléstias. Aleluia. Curando, expulsando os demônios. Você sabe qual a missão de vocês? Tem muita gente que simplesmente fica preso no nome: eu sou missionário, eu sou missionária. Mas você sabe o que é que vocês vão encontrar no campo? Vocês vão encontrar no campo espinhos e abrolhos. Vocês vão encontrar no campo lobos ferozes. Vocês vão encontrar no campo inimigos. Vocês vão encontrar no campo coisas terríveis. Vocês vão encontrar no campo demônios nas pessoas. E o que é que vocês vão fazer quando encontrar uma pessoa endemoniada? Correr dele? Jesus disse: não, vocês vão expulsar os demônios. Vocês foram enviados a expulsar demônio. Vocês foram enviados para curar enfermo. Vocês foram enviados para libertar o cativo. O missionário tem uma missão. É uma missão de compaixão, uma missão de amor, uma missão de ir, uma missão de resgatar. Se todos dessem valor que é o missionário, nós teríamos uma missão mais forte, mais poderosa. Nós teríamos uma missão, porque nós valorizamos mais a missão. A missão é ter compaixão, é ter amor, em busca dos desgarrados, dos que estão sem aprisco, dos que estão abandonados, que não sabem para onde vão. A eternidade se aproxima, mas eles não têm direção, não sabem para onde eles vão. E o missionário vai para ensinar o caminho. O missionário, ele vai dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. O missionário, se não tiver uma mensagem para arrebatar a multidão, mas ele tem uma mensagem de libertar o oprimido. Ele tem uma mensagem de expulsar demônio. Ele tem uma mensagem de curar enfermo. Aleluia. O missionário, a continuação no capítulo 10 diz: chamando a si os seus discípulos, os 12, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Não fuja. Se o demônio é grande ou se o demônio é pequeno, vocês foram para libertar. Eu conheço já algumas missionárias que enfrentaram coisas dramáticas no campo. Por exemplo, Susana e Leia. Por exemplo, Marlene, simples moças, foram enviadas para o Amazonas. Susana e Leia deixei na beira do rio Amazonas, em Ceazone. Hoje é Novo Remanso, mas naquele tempo era Ceazone. Ceazone não era uma vila grande, era uma vila pequena. E as missionárias foram deixadas na beira do rio Amazonas e ficaram ali com a sua trouxa de roupa, sem ter casa para morar. Não tinha cidade, era uma vila pobre. E lá deixamos, fiz uma oração e disse a ela assim: vou contar para vocês o que Deus me revelou. Foi a única coisa que eu disse. Deus me revelou que um dia vocês vão sentir uma solidão muito grande. E nessa solidão vocês vão dar vontade de desistir, vão ficar desesperada,
E uma vai convidar a outra para ir orar. E vocês vão pegar uma picada aqui no meio do mato. E quando vocês vão buscar o refúgio na oração, vocês vão se deparar com a choupana. Quando vocês encontrarem essa choupana, dentro dessa choupana tem uma moça endemoniada amarrada numa rede. E vocês entram lá e vocês vão expulsar o demônio da moça, a obra vai começar. Esse foi o recado que eu disse. E passou-se os dias, Léia e Susana, o desespero chegou. Ninguém recebia elas. Bati na porta de um fechado, bati na porta de outro fechado. Não tinham para onde ir. O resultado foi: vamos orar para Deus resolver o nosso problema. E saíram, parece que eu estou vendo o local. Saíram as duas, deram uma picada no meio das matas. E de repente se deparam com uma choupana. E uma parou e disse: vem cá, pastor Cicinho não profetizou para nós que nós íamos um dia dar um desespero, e nós íamos pegar um lugar por oração, e nós encontrávamos uma choupana, e dentro dessa choupana tinha uma pessoa endemoniada? A Léia disse para a Susana: na verdade é. Pô, se isso Deus falou, nós estamos agora diante de uma choupana. Vamos bater palma para ver se tem alguém aqui morando. Se tiver alguém, alguém vai nos atender. Elas bateram palma na frente daquela choupana. Sai uma senhora, uma cabocla amazonense. Elas disseram para aquela mulher: nós viemos aqui expulsar os demônios da sua filha. Ela disse: eu não tenho filha para você expulsar demônio. Não, você tem sim. Deus nos mandou aqui, que você tem uma filha numa rede amarrada, e Deus nos mandou aqui para libertar sua filha. Mas eu não tenho filha desse jeito. Quem são vocês? Nós somos as missionárias. Pastor Cicinho nos deixou aqui na beira do rio, mas disse para nós que dentro de uma choupana tinha uma moça atormentada de maus espíritos, e que nós íamos orar, e Deus ia libertar, e a obra começaria. Ela se olhou para as duas moças, não tão mal vestidas, disse: olha, desculpe, mas vocês não reparem a minha casa. Entre. E quando abriu a porta de palha, que elas entraram, estava na rede uma moça amarrada. E elas tiveram a coragem de dizer: desate a rede. E a mãe disse: não posso fazer isso. Ela arrebenta tudo. Ela tem uma coisa nela que ela atormenta tudo, não dá. Ela disse: não, Deus nos mandou aqui para libertar. Deus nos mandou para libertar. Deixa nós desatar. É descuidado, moças, porque essa minha filha tem um espírito ruim nela. E elas desataram a rede, oraram e expulsaram o demônio da moça. E a moça dormiu. E de repente se acordou assustada. Disse: mãe, onde é que eu estou, mãe? O que é isso? Me traz uma roupa para eu vestir, mãe. E aí a mãe contou a experiência. E as duas moças estavam ali bem vestidas. Ela disse: quem são essas moças? As duas missionárias que Deus te mandou aqui para te libertar. Esse dia, Marlene, o trabalho começou. Ceazone hoje é uma cidade. Lá tem um templo da Assembleia de Deus quase tão grande como o nosso. A obra começou a deslanchar. A notícia correu. As missionárias expulsaram o demônio daquela moça. A moça está liberta. O evangelho começou a ser pregado. Hoje Susana e Léia não estão mais ali. Hoje é um pastor que cuida do campo. O campo se estendeu. Tem centenas de almas. Eu estive lá há poucos dias com a minha esposa. Fomos em outra congregação. E a Léia e Susana arrumaram para outros lugares. Mas quando chegou na Vila São Benedito, lá estava, eu estive lá.
com a Marlene,